Fala, nerdianos, Dantas na área, tudo de boa? Hoje vamos fazer uma análise dos 2 primeiros episódios da série The Last of Us, a série que está arrebentando e está na boca de geral. Então, sem mais papo, bora pro vídeo? Cola aí, vem com a gente, é nóis! Logo de cara, eu vou adiantar para vocês que vocês podem assistir o vídeo tranquilos, que não vou falar qualquer spoiler dos episódios que ainda estão para sair, pois vocês conhecem muito bem a minha política anti-spoiler. Aqui no canal, spoiler não, beleza? No primeiro episódio da série, a série começa trabalhando o mundo um pouco antes da contaminação geral, mostrando a vida de Joey e sua filha Sarah no seu dia a dia, o que é bem legal, faz com que a gente tenha um afeto pela personagem Sarah e nos faz ter uma ideia do sentimento de como foi o trauma de Joey ao perder a sua filha. Trocando em miúdos, a primeira parte do episódio busca fazer a conexão entre o que foi perdido por causa da contaminação, não somente a estrutura da sociedade, como também um todo, as perdas pessoais de cada um. Já na segunda parte, eles fazem uma entrada sobre o mundo pós-apocalíptico, onde tudo mudou. Grandes cidades foram completamente devastadas por bombardeiros na tentativa de conter o contágio. Vemos pequenos centros urbanos, onde são dirigidos por uma agência chamada Fedra, que após a infestação se tornou meio que uma organização paramilitar, que controla esses pequenos centros através de uma espécie de ditadura, controlando quem entra e quem sai das zonas detidas como zonas seguras, e julgando qualquer pessoa que viole as suas leis, até mesmo com pena de morte. Essa ideia de duas forças pensando de modo diferente leva uma trama fazer você pensar: e se você estivesse nesse mundo pós-apocalíptico, de qual lado você estaria? Coloca aqui nos comentários se você está a favor da Fedra ou está a favor dos vagalumes. Galera, a Fedra controla até mesmo os trabalhos públicos da cidade, distribuindo funções aos moradores em troca de carnes, que são como o nosso dinheiro de hoje. Um desses trampos disponibilizados é queimar os corpos dos infectados, e é nesse trabalho que o nosso herói ganha seu pão de cada dia, além de ganhar um por fora traficando remédios. Nesse piloto do episódio 1, ele acrescenta algumas coisas que não vemos no games, colocando uma riqueza maior de detalhes. E falando em riqueza de detalhes, a série traz pra gente, que é fã, diversos easter eggs. O quarto da Sarah podemos ver a colcha dela com estampa de borboleta, um mural com foto dela com o pai e também várias medalhas, provavelmente dos torneios de futebol. Pois vocês lembram quando a gente jogava com ela que ela tinha um time de futebol. Então também tem um pôster da banda The Bash. Essa banda foi uma homenagem do game à banda The Clash, mas na série podemos ver o pôster da banda do game e também o pôster da banda The Clash. Outro easter egg importante que ficou bem bacana foi a fuga no carro, que retrata aquela tensão passada no game. Eles usaram o mesmo ângulo de imagem, tipo primeira pessoa. Cara, ficou muito irado. Tudo bem que no game ele sofre uma colisão com o carro, mas na série a cena do avião caindo e a bola de fogo vindo em direção do carro, caraca, também arrebentou. Até a casa pegando fogo é a mesma casa do game. Mas nem tudo é igual ao game. Por exemplo, no game, a Sarah tem uma girafa de pelúcia que tem uma relação com o futuro do jogo, o que não foi incluído no quarto dela nesse início. Mas um pouco mais à frente, essa girafa ela aparece embaixo de alguns destroços, quando eles estão saindo, fugindo no caso, né, da cidade da Fedra. Em vez disso, eles deram uma ênfase especial a um canivete que ela pega na gaveta do pai e tem alguns cavalos gravados na lâmina. Provavelmente vai ser um item que terá uma importância no futuro. Outra coisa diferente é que eles mostram um adesivo colado na caminhonete de Joey, que diz Operation Desert Storm, combate veterano, dando a entender que Joey é um veterano de guerra, pois essa foi uma operação militar de verdade ofensiva que aconteceu nos anos 90. Se você jogou o game, sabe que a infestação se iniciou em 2013. Então eles colocaram a infestação para se iniciar um pouco antes, desta forma conseguindo meio que explicar melhor as habilidades que Joey possui. Outra coisa bem diferente do game é a relação de Joey com seu irmão. No game é uma relação totalmente diferente. Eles são bem distantes, quase não se falam. Já na série, eles são muito chegados,
tanto que Joey tem como prioridade ir atrás de seu irmão, que sumiu em uma missão que, pelo que eu entendi, essa missão era para os vagalumes, pois parece que Tommy se juntou à rebelião. Porque na série tem um momento que o Joey demonstra uma certa irritação quando um soldado da Vagalume tenta recrutá-lo, dando até meio que um fora no cara. A última grande mudança nesse episódio do game para a série é que no jogo, Joey ele aceita levar Ellie ao QG dos Vagalumes para recuperar umas armas que ele havia comprado de Robert, que vendeu essas armas para os Vagalumes também. Então, como um acordo, ele faz o seguinte trato: ele leva Ellie para o QG e recebe as armas de volta que ele já havia comprado de Robert. Já na série, Robert roubou uma bateria que Joe iria usar para ligar o carro e ir atrás de seu irmão, e a vendeu para os Vagalumes, obrigando Joe a fazer um acordo de levar Ellie para o QG em troca de conseguir armamento e um veículo para ir atrás de seu irmão Tommy. Então ele aceita o acordo e parte para fora da cidade junto com a Tess para levar a garota. No fim do episódio 1, tem um easter egg mais maneiro que eu achei. Um dos prédios arruinados, apoiado no outro, relampejando. Ficou muito maneiro. Começando o segundo episódio, temos uma mistura bem interessante. Temos um pouco de ação, explicação de como a infestação começou e alguns flashbacks. Se vocês se lembram, no primeiro episódio começamos a saber, através do rádio, como a infecção começou. Já no segundo episódio, eles já nos mostram exatamente o primeiro contato humano com a possibilidade de uma infecção global, que começou na Indonésia. Durante uma cena do segundo episódio, podemos ver o exército interrompendo o almoço de uma renomada cientista que estudou durante a sua vida toda o vírus Cordyceps, aonde a levam para o laboratório e ela ainda está meio céptica de que o vírus poderia contaminar um humano. Mas após examinar o cadáver, ela constata que realmente ele foi infectado pelo vírus e se desespera com a situação. E eles relatam exatamente o que aconteceu. Uma mulher em uma fábrica de farinha que supostamente ficou super agressiva e saiu mordendo as pessoas. Mas na verdade, essa mulher tinha uma mordida na perna que ocorreu umas 24 horas antes do incidente na fábrica. Tecnicamente, as mordidas na perna demoram mais tempo para a infecção tomar conta do corpo, pois o fungo demora mais tempo para chegar ao sistema nervoso central e assumir o controle do corpo. Sendo assim, tudo indica que o paciente zero mordeu essa mulher alguns dias antes do acontecido na fábrica. Claro que não tem como comprovar que a pessoa que mordeu a mulher da fábrica é o paciente zero, mas dá para ter uma ideia pelo paralelo tratado no game e na série. E como a própria professora Hatman informa, a fábrica de farinha em grão é um ótimo local para o desenvolvimento do fungo. E provavelmente, assim como no jogo, a grande proliferação do fungo aconteceu através de comida infectada. E exatamente como foi no jogo, no início, quando jogamos com Sarah, as notícias sobre alimentos infectados no jornal. No game, o marco do início da infecção foi em Wesley City, quando uma mulher supostamente ficou louca e matou seu marido e mais 3 pessoas, no dia 25 de setembro. Já na série, a infecção se iniciou em Jakarta e começou no dia 26, constatando que eles não conseguiram conter a infecção. E nesse segundo episódio, também temos outra cena retirada meticulosamente dos games. Um diálogo onde Eli fala sobre os super infectados, que são capazes de lançar esporos de fogo nas pessoas, e outros com a cabeça rachada, que enxergam no escuro como morcegos. Cara, esses fanservice bem encaixados estão deixando a série demais, né não, galera? Outro ponto mostrado no segundo episódio é a esplendorosa rede de conexão dos fungos, onde na grande parte da cidade eles têm raízes que se conectam aos infectados, que passam comandos e informações onde possíveis novas vítimas para a infecção estão. Ou seja, o simples fato de andar pela cidade ou tocar em algo se torna um ato de extrema periculosidade. Isso explica o porquê dos infectados ficarem a maior parte do tempo deitados. Eles estão esperando as raízes X9 darem um alvo. Explica que alguns infectados não duram muito tempo, pois seus corpos acabam não suportando a infecção e morrem rapidamente, o que impossibilitam as grandes hordas. Mas ele também fala que tem alguns infectados que estão vagando durante anos, e logo isso se constata nesse segundo episódio, onde eles batem de frente com alguns instaladores.
Cara, nerdianos, vale a pena deixar um salve aqui para essa cena de ação e tensão que é de tirar o chapéu. Aquela correria com a lanterna que iluminava por alguns segundos os instaladores, depois se apagava e se iluminava novamente com eles mais perto. A parte que eles estão encurralados pelos instaladores deixa a gente se mordendo todo, achando que vai dar ruim a qualquer momento. Cara, foi muito maneira. Cara, o que falar dos bichos? Os bichos estão muito bem feitos, dá até nervoso de olhar para eles. Só uma única diferença que eu achei do game para a série: quando você era pego por um instalador, era praticamente impossível você sair dele no game. Já ali na série, o instalador ataca o Joe e ele consegue se levantar e contra-atacar. Mas tá valendo, porque o herói da série não pode ficar reiniciando o jogo como a gente quando tá jogando, não é verdade, galera? E não para por aí não. Nesse mesmo episódio, vemos também os espreitadores, que é o segundo nível de infecção do fungo. Inclusive, um deles faz a cena mais impactante em termos de nojeira do episódio, com aquele beijo bizarro que ele dá na Tess ao fim do episódio. Se você ainda não assistiu, aconselho você não ver essa cena comendo alguma coisa, pois vai dar ruim. E como era de se esperar, a relação de Joel e Ellie vai ficando mais afetiva. Já podemos ver algumas brincadeiras entre eles e um começo de uma sinergia. O que a série vem fazendo, na minha opinião, que está sendo muito franco, é dar mais espaço à persona da Ellie dentro da série. O que no game se restringia apenas a pequenas falas, na série podemos ver a sua interação e participação constante na história, desde sua admiração pelo novo mundo pós-apocalíptico, como pela constante busca por informação. Ela se mostra uma garota muito esperta, corajosa e curiosa. O grande ponto positivo até o momento da série, além de ser uma incrível adaptação dos games para as telinhas, a Super Fanzine é bem fiel ao game. Eles estão expandindo a história, dando mais detalhes e coesão ao enredo. Bom, galera, esse foi um pequeno resumo dos primeiros episódios da série The Last of Us. E vocês, assim como eu, estão curtindo a série? Coloca aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! É nóis!